Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui da nossa comunidade do Educa Space, essa plataforma, essa comunidade de professores que está aqui para promover a aprendizagem docente, falar de novas metodologias, estratégias para a sala de aula, inovação. E como você sabe, todo mês a gente tem um encontro com um professor especial discutindo um tema que é lançamento de um curso aqui na nossa plataforma. Eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas vou pedir aí, agradecer quem está conosco, possa escrever aí de que lugar que você está nos assistindo, nos acompanhando, né? E falar para vocês que quem estiver aqui participando desse nosso encontro, dessa nossa live, tem um desconto especial para adquirir a plataforma Educa Space, um desconto aí de 15% até o dia 24/8, à meia-noite. Então, a anuidade, né, dessa plataforma, que tem mais de 40 microcursos, de 147 sai por 124,95, usando o cupom feedback15, mas somente até o dia 24 você pode usar esse cupom para conseguir um desconto nessa plataforma de cursos para professores que oferece certificação, que oferece curso novo todo dia, né, todo mês, e também com professores referência nas suas áreas de atuação, professores que trabalham com formação docente, que atuam aí diretamente com temas voltados para a educação. E o tema de hoje é um tema muito especial também, porque trata de um processo muito importante da nossa sala de aula, do processo pedagógico, que é o processo avaliativo. Por isso, quem está aqui nesse nosso encontro, nessa nossa live, também vai receber um e-book, né, um e-book que trata aí de 4 perguntas fundamentais que você pode fazer num dia de prova, num dia de avaliação, que é um processo contínuo na sala de aula, né? A avaliação ela não é só no dia da prova, mas a todo momento a gente consegue levantar aí pequenas observações do progresso dos nossos estudantes. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque o curso novo que a gente vai lançar chama Feedback no Processo de Avaliação da Aprendizagem. Como que você dá feedback para os seus estudantes? Você só entrega uma nota, você faz um pequeno comentário, você descreve, tem uma rubrica de avaliação, enfim, o que você utiliza para dar o feedback, para entender onde o aluno está e o que ele pode melhorar. A gente tem falado muito também de inteligência artificial, então, cada vez mais entender onde nós estamos, né, e como está o nosso processo de letramento dentro de cada uma das áreas de conhecimento é fundamental para saber de onde partir, como eu posso personalizar um pouco mais esse processo de ensino-aprendizagem. Por isso que a avaliação, diagnóstico, né, é muito importante para a gente entender isso. E para conversar sobre esse tema, eu vou chamar uma professora que é especialista, e uma colega, né, uma amiga que fui conhecida apresentada por uma outra amiga, minha amiga Sandra Pulga. Ela falou: você precisa conhecer a professora Cláudia, que é a professora Cláudia Cristiane dos Santos Silva, e logo nos conectamos, né? E a gente viu que tinha muita coisa em comum, muitas preocupações em comum, muitas leituras em comum, num café que poderia ter sido gravado, seria um ótimo podcast, né? Eu falei, essa conversa ela tem que continuar, e por isso que a professora Cláudia, né, ela que é doutora, mestre em administração pelo programa de mestrado e doutorado aí da ESPM, é graduada em turismo pela Católica do Rio Grande do Sul. Hoje ela integra o núcleo de inovações pedagógicas da ESPM, além de ser professora dessa universidade, e realiza pesquisas aí, tanto nessa área de formação docente, mas também na área de internacionalização, inovação e educação superior. Professora Cláudia, muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui, né, continuando o nosso bate-papo, né, que começou naquele café, né, e que a gente hoje estende aí para outros professores essa oportunidade de conexão que a gente teve.
E um tema que é bem importante, que ainda é muito espinhoso para o professor, que são os processos de avaliação. Dificilmente a gente ainda compreende tudo que tem por trás da avaliação, né? Muitas vezes a avaliação é vista como um fim, não como um processo, como um trabalho burocrático do professor que tem que aplicar a prova, né? E o desafio é a gente fazer, enfim, ressignificar a prova, que é para todo mundo, né? A prova, a avaliação, ser avaliado, é um processo que precisa ser ressignificado por completo, né? Por conta de como a escola nos impõe essa questão do desempenho, né? Da competitividade, enfim. E como nós, professores, podemos nos letrar mais em avaliação, e eu sei que você vai trazer dicas preciosas aí, principalmente com relação ao feedback. Eu sempre falo, né? Feedback serve para tudo na vida, não só para os nossos alunos, né? Todo mundo precisa de feedback o tempo todo. Então, professora Cláudia, obrigada aí, muito bem-vinda. Professora Karina, puxa, que alegria estar aqui conversando contigo. É verdade, vamos continuar aquele bate-papo maravilhoso que começou lá naquele café. E tu tens toda a razão, né? Poderia ser um podcast. Temos aí preocupações com a formação docente, preocupações com a aprendizagem, né? E esse nosso tema que a gente vai tratar aqui hoje está em linha, né, com uma das nossas preocupações, que é esse desafio que o professor vive, né, na docência, no contexto da sala de aula, que é o processo de avaliação da aprendizagem e esse feedback, né, que é oferecido para os estudantes. Então, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui conversando contigo e com os nossos ouvintes. Muito legal. Então, vamos para esse tema, né, que você vai trazer um pedacinho de tudo que você trabalhou nesse curso, né? Então, a ideia é que hoje você possa compartilhar um pouco algumas dicas, coisas que são fundamentais para quem ainda não tem essa visão total aí do feedback, né? Então, pedir para Lorane colocar sua apresentação, isso aí. E aí, a aula é sua, professora. Estou ansiosa aí para conhecer um pouquinho mais desse tema. Maravilha, muito obrigada. A ideia aqui é isso mesmo, é a gente falar sobre uma parte, né, um aspecto do processo de avaliação da aprendizagem que está mais centrado no feedback. A avaliação da aprendizagem é um processo extenso, desafiador, né, que a gente vive diariamente dentro da sala de aula. E a ideia aqui é a gente, né, falar de oferecer dicas, né? Que amanhã mesmo o professor já pode, né? Ele já pode sair daqui refletindo sobre o processo de avaliação da aprendizagem dos seus estudantes. Então, para a gente começar, quando eu comecei a me debruçar sobre esse tema, né? Sobre avaliação da aprendizagem, sobre o uso de rubricas, sobre feedback, eu resgatei a minha experiência, né? A minha experiência como estudante lá na educação fundamental, depois no contexto da faculdade, e refleti sobre como que era esse processo de avaliação, né? Como que a minha aprendizagem era avaliada, né? Então, eu acho que essa é um bom início de conversa, né? É pensar como que a nossa aprendizagem era avaliada enquanto estudantes, né? Estudantes, claro, somos sempre, né? O professor precisa estar constantemente estudando, e todos nós, né? Acho que isso é uma demanda, não por acaso a gente fala em aprendizagem ao longo da vida, né? Então, se a gente está num curso formal, né, ter essa preocupação com a avaliação da aprendizagem, tanto como professores quanto como estudantes, é muito importante que a gente saiba, né, quais são os objetivos de aprendizagem, quais são os critérios de avaliação, né, para que a gente possa compreender esse feedback que nos é oferecido, e se não nos é oferecido, enquanto estudantes, a gente poder, então, solicitar, né, a gente poder demandar do professor. E o professor, né, nesse processo, entender
como é que eu identifico, né, essa necessidade desse feedback significativo, esse feedback que vai orientar os estudantes, né? Então, nesse sentido, é importante a gente determinar aqui, né, conceituar o que é o feedback no contexto da avaliação da aprendizagem. Então, são informações sobre uma lacuna, né, um espaço entre a expectativa de aprendizagem do estudante, né, e aquilo que ele apresenta como evidência durante a realização das atividades, nas entregas das tarefas, na entrega da prova, né? Então, nesse contexto, o feedback ele é uma prática pedagógica intencional, né, que tem o objetivo aí de orientar o estudante no processo de aprendizagem dele, né, e o quanto ele precisa avançar quando esses objetivos de aprendizagem não são alcançados. Então, o que é esse feedback, né? Como é que ele se configura, né? Então, é importante a gente pensar num feedback que orienta esse estudante. E partindo desse princípio, então, o feedback ele não é um simples comentário, né? E como é que a gente sabe, né, se eu estou oferecendo um feedback ou se eu estou oferecendo um comentário numa atividade do estudante? A gente precisa pensar se essa informação que eu estou oferecendo para o estudante, se ela vai ajudar ele no processo de aprendizagem, a avançar no processo de aprendizagem. Então, eu tenho aqui, trouxe um exemplo, né, de comentários que são bem recorrentes, né, foram bem recorrentes, inclusive, quando eu resgato a minha memória, né, enquanto estava estudando, enfim, enquanto era uma estudante de algum curso formal, não raro eu recebia feedbacks, né, ou comentários que falavam assim, de um texto, de um projeto, precisa aprofundar. Né? Era o comentário do professor, precisa aprofundar. Então, a gente produz um texto e o professor fala, precisa aprofundar, não está claro, enfim, vem um comentário desse tipo, né? E junto com uma nota ou um conceito, né? Um C+, um B, ou um 6, um 5, né? E aí vem a pergunta, né? A gente se pergunta, mas aprofundar o quê? Aprofundar o que e como, né? Então, a gente fica com essa dúvida, né? Quando aparece esse tipo de comentário do professor. Então, o professor comenta, precisa aprofundar, ou não está claro, ou precisa melhorar, enfim, mas, eventualmente, o estudante continua sem saber como avançar, né? O que ele faz com aquela informação? Então, por exemplo, o estudante produz um texto, um projeto, enfim, uma prova, e o professor diz, olha, boa ideia, mas precisa aprofundar. E para isso ele atribui uma nota 6. Bom, o processo segue, né? E na segunda entrega, não raro, essa mesma dificuldade se repete. Né? Então, isso, claro, pode acontecer, durante esse processo, na medida em que o feedback não é claro, na medida em que o feedback não orienta, há uma tendência do estudante não entender, né, onde é que ele precisa aprofundar, onde é que ele precisa melhorar e repetir novamente o mesmo erro, né, o mesmo equívoco, enfim. Então, daí vem, né, na parte do estudante, o que o estudante precisa adivinhar. Então, é uma boa ideia o texto, é uma boa ideia o projeto, mas precisa aprofundar. E aí o estudante precisa adivinhar qual era o critério de avaliação. O que seria adequado, né? Qual era a entrega mais adequada, né? Ou onde estava a dificuldade? O que deveria ser feito? Então, o estudante fica se perguntando
coisas que têm a ver com esse comentário do professor, mas que não está claro para ele, né? É um comentário que não diz muita coisa, que não orienta. Então, é importante que a gente reflita, né, que a gente tenha consciência, enquanto docentes, de que nem todo comentário funciona como um feedback. Então, um comentário constata que, né, a ideia é boa, mas precisa aprofundar, ou então não está claro. Né, o professor pode colocar ali, naquele comentário, uma reação, mas um feedback significativo que realmente orienta, ele vai oferecer uma informação em que o estudante consiga entender e saber qual é a ação, para onde ele deve se dirigir, o que ele deve fazer, né? Então, um feedback bem estruturado, um feedback claro, um feedback que orienta, ajuda ao estudante a compreender qual era a expectativa sobre a aprendizagem dele, né? O que ele entregou, né? O que aquela evidência com relação à produção dele, né, revela, e o que ele precisa fazer em seguida, né? Então, um feedback que orienta é um feedback que traz todos esses elementos. Então, é muito importante que, após um feedback, o estudante consiga responder algumas questões, né? E eu acho que isso serve para a gente ter clareza, né, também da informação que a gente está oferecendo para esse estudante. Então, depois que a gente oferece um feedback estruturado, com orientações, esse estudante precisa responder para onde eu estou indo, né? Qual era o objetivo dessa tarefa? Então, essas metas, elas precisam estar claras para esse estudante, né? Como eu estou me saindo? Então, esse feedback do professor precisa deixar claro qual era a expectativa de aprendizagem, né? Qual era o objetivo dessa tarefa. O estudante precisa ter clareza de como ele está se saindo, né? Ou se saindo muito bem, se a avaliação dele for, né, excelente, ele alcançar os objetivos de aprendizagem, ou não, né? O que esse desempenho dele indica com relação aos critérios da avaliação da aprendizagem, né? O estudante precisa ter essa clareza durante esse processo. E tão importante, né, quanto o feedback, quer dizer, o que aconteceu, né, o que já passou, mas o feed forward, né, o que ele deve fazer, né, qual é a orientação, quais são os próximos passos. Então, o que fazer concretamente para alcançar esses objetivos, né, para chegar lá? O que falta para eu alcançar os objetivos de aprendizagem determinados para esse curso, para essa disciplina, né? Então, isso precisa estar muito claro, porque se essas questões não estiverem claras, o estudante vai continuar tentando adivinhar, né, o que aquele feedback quis dizer. Então, essas perguntas, né, orientam o estudante e também orientam o professor na hora de estruturar o seu feedback. Então, é importante que a gente tenha, né, clareza. A gente fala do desafio da avaliação, mas a avaliação ela começa lá no planejamento da disciplina, né? Então, ela está muito relacionada a todo esse processo, porque, como a professora Karina falou, a avaliação ela não acontece só no dia da prova, né? Ou só no dia da apresentação do trabalho. Ela acontece como um processo. Então, o desafio do feedback, ele começa no desafio, né, do estabelecimento dos objetivos de aprendizagem da disciplina, do curso, enfim, da atividade, né? Então, sem o estabelecimento desses objetivos, né, claramente, e não só o estabelecimento, mas
o compartilhamento com os estudantes, né? Sem esses objetivos, o estudante não tem a clareza do que ele precisa alcançar em termos de aprendizagem. Então, começamos daí, começamos com o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem. A partir daí, eu vou escolher as estratégias de ensino e aprendizagem, né? As estratégias de ensino e aprendizagem e as tarefas, as provas, enfim, os momentos, né, de avaliação que vão gerar essas evidências, né, em que o estudante vai revelar se ele alcançou ou não aqueles objetivos estabelecidos. E aí, então, sem as atividades adequadas a estes objetivos, né, o estudante, o processo, né, não vai gerar boas evidências, né, não vai gerar evidências que me possibilitem a compreender se esse estudante alcançou ou não esses objetivos e oferecer, então, esse feedback. Bom, pensamos sobre isso, né? Pensamos sobre as atividades, as evidências, e aí, então, vamos fazer a avaliação. Mas vamos fazer a avaliação levando em consideração quais critérios? Quais critérios de avaliação, quais critérios que são fundamentais para que eu consiga fazer essa avaliação da aprendizagem, né? E para que eu possa oferecer um feedback que não é um feedback genérico, que é um feedback que orienta, né? Orienta, né? Diz para o estudante qual é a ação, o que ele deve fazer, então, para a gente voltar lá para os objetivos de aprendizagem, o que ele precisa fazer para alcançar esses objetivos. Então, nesse sentido, já, né, pensando na avaliação, e aí falamos da avaliação de prova, falamos da avaliação de atividades, de tarefas, né? É importante que a gente tenha essa clareza, né? O que nós estamos avaliando? E aí a gente faz aqui, né? Claro, aqui didaticamente, né? Só para a gente ter assim mais clareza desses aspectos, né? Desses elementos. O que será que a gente está avaliando, né? A gente está avaliando a participação do estudante, né? O engajamento. Então é um estudante que participa bastante, que está presente na aula, né? Mas é isso que eu estou avaliando, é isso que os objetivos, né, de aprendizagem estão me direcionando? É para participação ou não? Eu estou levando em conta o desempenho, né? É o que ele demonstra numa tarefa, o que ele revela, né? E que pode ser algo, uma produção situada no sentido de que esse estudante teve um bom desempenho porque ou ele já conhecia a atividade, né, já tinha realizado em algum momento, ou ele decorou, né, aqueles conceitos, enfim, o que eu estou avaliando, né? Ou não, eu estou avaliando a aprendizagem, né? A capacidade dele mobilizar esses conceitos com autonomia em contextos novos, né? Conceitos que ele já domina e que ele aplica em contextos novos. Quando a gente faz a avaliação, a gente precisa ter muito claro o que a gente está avaliando, porque a gente vai compartilhar isso com o estudante. É importante que ele saiba, né, o que o professor está levando em consideração na hora de fazer essa avaliação. Então, a avaliação da aprendizagem leva em consideração, né, a participação, desempenho, a aprendizagem, mas não isoladamente. E isso precisa estar claro para o estudante. Então, avaliar a aprendizagem é sempre interpretar essas evidências e compartilhar com os estudantes esses objetivos e esses critérios de avaliação. E ter presente, né, ter clareza de que o erro, o equívoco do estudante nesse processo, ele não é um rótulo, ele é uma marca, né, que eu coloco num carimbo que eu coloco no estudante, né? Ele é uma pista, o erro é uma pista muito valiosa, né? A gente acaba tratando o erro assim, né,
enfim, na nossa tradição, e eu sempre penso muito, né, na minha experiência, né, o erro sempre uma coisa muito tratada de uma forma, às vezes, meio traumática até, né? Então, eu sempre procuro, assim, pensar e nas minhas discussões com os colegas, né, falar sobre que o erro não é um rótulo, né, mas ele é uma pista. O erro nos traz um feedback, né, muito importante. Ele me ajuda, né, enquanto docente, enquanto ali naquele processo de sala de aula, a compreender como que os meus estudantes estão raciocinando nesse processo de construção do conhecimento, né? Como é que funciona a mente desse estudante no que diz respeito a esse processo avaliativo, né? A esse processo de aprendizagem? Será que ele compreendeu totalmente o que foi discutido, né? Ou não? É uma compreensão parcial? Será que esse erro não está me dizendo que há uma dificuldade que ela é pontual, né? Foi num tópico da disciplina, do curso. Então, o erro, ele não me diz muita coisa. Ele me diz muita coisa em relação ao processo de aprendizagem do estudante, mas ele também me fala do meu processo de ensino, né? Será que não faltou eu explicar melhor determinado tópico? Será que não faltaram outras atividades? Diversificar as estratégias de aprendizagem? Então, esse erro diz muito, né, sobre esse processo de ensino e aprendizagem, né? E um erro, ele não explica a si mesmo, né? Eu tenho aí um ambiente muito, muito complexo, muito desafiador, né? Na sala de aula. Então, é necessário interpretar esse erro, é necessário ter estratégias para olhar para isso. E tempo, né? Porque a gente está falando de um processo. Então, aqui para ficar mais claro, né? Onde que eu identifico, a partir do que, então, eu ofereço esse feedback para o meu estudante? Vamos pensar em termos de discrepância, né? Vamos pensar nesse conceito. Então, a discrepância é esse espaço entre o desempenho que eu espero, né? Estabelecido lá nos objetivos de aprendizagem, nos critérios de avaliação. Isso, no mundo ideal, isso é compartilhado com o estudante, né? Numa avaliação transparente, o estudante precisa saber pelo que a sua aprendizagem está sendo avaliada, né? Então, o que eu espero desses estudantes, e qual é o que eles apresentam, né? O que eles revelam na entrega de uma prova, na entrega de uma tarefa, de uma atividade, né? É o desempenho observado, é a evidência. Então, a ideia aqui é a gente ter muito claro que o feedback não é só para dizer que tem uma distância, né, entre o que eu esperava e o estudante apresentou, mas é ajudar o estudante a identificar, a compreender essa distância e ajudá-lo a reduzir, né, ajudar ele no seu processo de aprendizagem. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, para ficar mais claro do que a gente está falando, né? A diferença de um comentário que constata, né, essa distância entre a expectativa e o que é apresentado, né? Então, eu digo para o estudante, olha, o seu texto está confuso, precisa melhorar. Estou usando aqui o exemplo de um texto, mas podia ser qualquer outro exemplo, outra coisa, né, que o estudante entregasse. Então, o texto está confuso e precisa melhorar. O estudante pode se perguntar, tá, mas qual parte? Por que está confuso, né? Enfim, qual parte? Segundo qual critério, né? Então, fica essa dúvida, né? Isso ajuda pouco o estudante a avançar nesse processo. Um feedback que orienta vai, né, dizer algo mais ou menos tipo, olha, o seu texto tem uma ideia relevante, né? Se a gente estiver falando de texto, mas ainda não diferencia a opinião do autor de evidências. Então, veja a importância de ter esses critérios, né, muito claros. Então, olha, retome o segundo parágrafo,
né, que é onde tem o problema, onde está localizado esse problema, e acrescente 2 evidências, 3 evidências, acrescente dados, enfim, né, isso varia de acordo com a disciplina de cada professor. Mas esse é um exemplo, né, para a gente ter aí algo mais concreto, de um feedback que orienta, né, porque eu estou pontuando, né, falando da ideia, a ideia é relevante, mas estou aqui apontando para ele qual é o desafio, né? E o que ele deve fazer depois. Então, eu reconheço, né, o que ele já fez, o quanto ele já avançou, né? O que a produção dele já revela. Eu localizo, né? Eu digo, olha, a questão é essa, o problema é esse, é onde está localizada a discrepância, né, entre o que eu espero e o que o estudante apresenta. Então, nesse caso, ele não diferencia a opinião, então está aqui, está muito bem pontuado. E o que ele faz depois, né? Ele precisa retomar o segundo, terceiro, enfim, a conclusão do texto, né? Mas eu preciso mostrar para o estudante, eu preciso orientar o que ele deve fazer depois. E no mundo ideal, ele teria, né, essa oportunidade de refazer e o professor oferecer, então, um segundo feedback para ele. Sabemos, né, dos desafios que é o processo de ensino e aprendizagem numa sala de aula com muitos estudantes, né, muitas vezes. E aí a gente tem hoje, felizmente, algumas tecnologias que nos ajudam, né, contribuem para que a gente consiga ajudar esse estudante no processo de aprendizagem, né? E uma dessas tecnologias é a rubrica, né? É desenvolver uma rubrica para avaliar a aprendizagem do estudante, para compartilhar com o estudante, tornar os critérios de avaliação mais claros, descrever os níveis de desempenho, né? Fica mais tangível para o estudante onde ele está no processo de aprendizagem, quando eu tenho uma rubrica que tem critérios muito bem definidos, muito bem descritos, e os níveis, né, de aprendizagem, os níveis de possibilidades de entrega daquele trabalho, daquela atividade que o estudante vai desenvolver, né? E hoje, né, também a gente não pode deixar de falar de algo que veio sabendo utilizar para nos ajudar nesse processo, tanto do desenvolvimento das rubricas, quanto de avaliação, né? Muitos tem uma série de ferramentas aí que hoje consegue ajudar o professor a fazer a avaliação de trabalhos. Claro que aqui é sempre importante também, né, a gente, enfim, alertar que, apesar da inteligência artificial ajudar nesse processo de feedback, o julgamento, a avaliação, ela é uma atribuição do professor. O professor jamais deve delegar isso para a IA, né? Porque a IA não conhece esse estudante, a IA não conhece o processo de desenvolvimento desse estudante. Então, é sempre bom a gente, né, dizer, olha, tem essa possibilidade, mas é importante o professor estar muito atento ao que a IA traz como feedback, o que a IA traz como identificação, né, dessa discrepância. Então, estabelecer critérios bem consistentes, bem coerentes, né, e bem descritos, ajuda muito na hora de a gente utilizar a IA para nos ajudar no processo de avaliação. Então, para a gente fechar aqui essas dicas, né, que a gente está trabalhando aqui nesse momento, oferecer um feedback é mais do que escrever um bom comentário. Eu acho que a gente precisa ter isso muito claro, né? E ele começa lá com os objetivos de aprendizagem, com a clareza desses objetivos de aprendizagem, né? Esse feedback que orienta vai depender
dos objetivos, da qualidade das evidências, né, das evidências que são geradas, das entregas desses estudantes, dos critérios observáveis, dos critérios de avaliação e da interpretação que eu faço dessa discrepância, né, dessa diferença. E essa orientação. O que o estudante faz com esse comentário? Né? Qual é o próximo passo? Né? Para além do feedback, o feed forward, né? O que ele faz com essa orientação? Qual é a ação que ele deve tomar para avançar no processo de aprendizagem? E aí eu queria então deixar aqui uma pergunta para a gente encerrar, para que o professor reflita, né? Depois do seu próximo feedback, o estudante saberá o que fazer? Isso é fundamental, isso é super importante. Então fica aqui a minha dica, né, para os nossos professores, para que a gente possa aí encerrar esse momento com essa reflexão. Uau, hein, professora Cláudia, uma grande provocação, né? Eu já estou aqui como professora também revisitando minhas práticas, repensando as formas como já dei feedbacks, né? Se eu consigo atender, né, essas expectativas. Você trouxe dicas bem importantes e relevantes mesmo no sentido de que para que serve a avaliação, né? O professor ele tem que entender que não é um processo burocrático para atribuir uma nota no semestre, né? Mas que de fato é um processo contínuo para que o estudante consiga evidenciar a sua aprendizagem, que a gente também consiga, né, como professor, e a nota não define, né? É um pouco isso. Eu lembrei de um textinho da Carol Dweck, que é aquela autora do livro Mindset, né? E ela fala uma mudança de mentalidade do professor, ao invés de dar um 0 para um aluno, você usa o not yet, ainda não, né? Porque o rótulo, ele te diz que você chegou aqui, como se fosse um ponto final, né? Mas quando você dá um feedback mais estruturado, não é um ponto final, aqui é um ponto de partida, né? A avaliação é um ponto de partida para você saber para onde ir agora, né? Mas a gente vê a prova, a avaliação como um ponto final, né? E coloca esse ponto final na vida do aluno, que às vezes introjeta aí uma série de coisas, sem falar de todos os aspectos subjetivos da avaliação, né? O efeito Pigmalião, né? Que é aquele efeito da gente atribuir, às vezes, uma nota superior a um aluno que a gente, né, acaba achando que tem mais destaque, enfim, né? E a rubrica nos ajuda a olhar para isso com mais justiça, né, no processo avaliativo, mais libertador, professor, também, né? Então, acho que tudo isso que você trouxe, o que o seu curso, o que você estruturou no seu curso, né? Toda a parte conceitual da avaliação, né? Os exemplos e conceitos de rubrica e os modelos de feedback, né? Nos ajudam a entender melhor esse processo. E ainda tem um bônus aqui, que é um e-book para o professor poder aí fazer 4 perguntas sobre o seu próprio feedback, se ele está atingindo e cumprindo aí essas perguntas. A gente sabe que tudo isso ajuda a orientar o processo, ajuda o professor a estruturar melhor e organizar o seu processo de aprendizagem. Hoje a gente tem falado muito em evidência de aprendizagem, como trazer essas evidências para a sala de aula é fundamental, né? Principalmente nessa era de IA, né, que os estudantes, eu ouço também dos professores, né, que os nossos alunos estão usando a inteligência artificial também para organizar, fazer seus trabalhos, enfim. Então, se você tem uma rubrica clara que está dizendo, olha, você pode organizar o seu trabalho, pode entregar uma apresentação utilizando a inteligência artificial, mas você tem que trazer o que, né? Vai ter uma apresentação, você vai apresentar quais são os critérios dessa apresentação, enfim. Então, tudo isso ajuda, principalmente nessa era em que a IA tem feito muita coisa, né? E tem nos ajudado, nos apoiado, sendo uma boa assistente, mas o esforço da aprendizagem ainda precisa acontecer para que a gente possa aprender, né? Então, é como você falou aí, né? Eu posso até pedir ajuda para a IA, mas eu preciso entender também do meu estudante, eu preciso entender de processo de aprendizagem,
para que a gente possa qualificar essa entrega, né, e que possa ser bem produtivo. Então, professora, muito obrigada aí, né, pela oportunidade de você estar conosco aqui no Educa Space, e aí a gente já tem disponível o curso da professora Cláudia na plataforma, para quem quiser conhecer, e conhecer outros cursos que a gente tem aqui. Educa Space é uma plataforma de microcurso de formação para professores nas competências digitais, socioemocional, metodológica e analítica, né? E todo mês a gente lança um curso novo com um especialista, além de ter um teste que mapeia as competências dos professores, né? Justamente para que ele também possa fazer uma autoavaliação do seu processo de ensino-aprendizagem, das suas principais competências, entendendo que caminhos ele pode seguir, né? E aí, os cursos, eles são aqui diagramados, são todos construídos pela B42, que aí também é uma referência em design, e são cursos muito, muito bonitos, muito criativos, né, muito bem organizados. Sempre tem uma apresentação em que a gente traz os objetivos aí principais do curso, com o professor trazendo um pouquinho aí do que o estudante, né, do que o professor que está nos assistindo aqui, que está acompanhando, vai poder ver. Depois, o curso ele sempre está dividido aí em 3 unidades principais, né, com bastante interação, bastante conceitos, com dicas para o professor saber mais, né, e ele vai aí aprendendo não só por meio de vídeos, mas também de cases muito práticos, assim como a professora Cláudia trouxe também exemplos muito práticos de como você pode usar isso no seu cotidiano e ir começando aos poucos, virando a chave aí dentro dos seus processos de ensino-aprendizagem. Então, um pouquinho aí da nossa plataforma para que você possa conhecer. Ao final, sempre tem um questionário e o certificado que você recebe depois de realizar o curso. E para quem está nessa live, né, além do e-book que a gente já comentou, está disponível aqui, tem um desconto exclusivo até dia 24 de agosto, 15% de desconto para uma assinatura aí em que você acessa todos esses cursos e ainda os cursos que virão durante esse ano, com o cupom Feedback15, a anuidade sai de R$ 147 por R$ 124,95. Então, não perca essa oportunidade, conhecer um pouquinho mais do curso também da professora Cláudia, com relação a como organizar os feedbacks na sua avaliação e refletir como você está apoiando o processo de aprendizagem dos seus alunos, gerando evidências mais efetivas aí para a sua escola e para a sua universidade. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, a equipe do Educa Space, da B42, a professora Cláudia, pela sua disponibilidade. Esperamos que vocês tenham curtido esse nosso encontro e esperamos já para o nosso próximo encontro, nosso próximo tema aí no Educa Space. Professora Cláudia, quer ainda falar alguma coisa, dar um tchau aí para o nosso público? Quero agradecer, professora, foi uma alegria. A gente tratou aqui, a gente não tem muito tempo para falar sobre, né, para enfim, discorrer extensamente sobre um tema que é, né, como nós falamos no início, tão desafiador, mas o curso ajuda, vai ajudar muito os professores que quiserem se aprofundar, né, nesse processo onde o feedback está inserido. Então, fica aí o convite e também os parabéns pelo trabalho incrível que vocês realizam, né, e todo esse apoio aí ao processo de ensino e aprendizagem, né, esse apoio ao professor. Então, parabéns e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.